No estudo bíblico de hoje, vamos desvendar os segredos da Arca, explorar sua história incrível e revelar as verdades espirituais que ela carrega para cada crente. Se você está pronto para descobrir como esse artefato antigo se conecta ao plano de Deus para a sua vida, assista até o final. Você não vai querer perder. E se eu te dissesse que a Arca da Aliança, o cofre sagrado construído sob a orientação de Deus, tem fortes indícios que foi encontrada? A Arca, mencionada na Bíblia, tem sido alvo de inúmeros mistérios, experiências sobrenaturais e até guerras. Mas qual é o verdadeiro significado dela e por que é tão importante para a nossa fé hoje? Você já se perguntou onde está a Arca da Aliança? Que segredos esse cofre sagrado guarda? Por que tem sido tão importante por milhares de anos? Na Bíblia, lemos sobre um objeto extraordinário, a Arca da Aliança. Ela não era apenas uma caixa, mas um símbolo da presença, do poder e das promessas de Deus ao seu povo. Mas o que exatamente era a Arca? E por que ela é tão significativa? Vamos desvendar esse mistério. A Arca da Aliança, descrita no livro de Êxodo, era um cofre sagrado feito de madeira de acácia e revestido de ouro puro. Uma combinação que a tornava, ao mesmo tempo, forte e bela. Ela não foi criada para ser um objeto comum, mas sim para carregar a própria presença de Deus. Em Êxodo 25, 10, 22, Deus deu instruções detalhadas a Moisés sobre como construí-la. Façam uma arca de madeira de acácia com 1,10 m de comprimento, 66 centímetros de largura e 66 centímetros de altura. Revesti-la de ouro puro por dentro e por fora, e coloquem uma moldura de ouro ao seu redor. Façam 4 argolas de ouro para ela e prendam-nas nos seus 4 pés, com 2 argolas de um lado e 2 do outro. Façam varas de madeira de acácia revestidas de ouro e coloquem-nas nas argolas laterais da arca, para que possa ser carregada. Façam uma tampa de ouro puro com 1,10 m de comprimento e 66 centímetros de largura, e 2 querubins de ouro batido nas extremidades da tampa. Os querubins devem ter asas abertas para cima, cobrindo a tampa, e devem estar voltados um para o outro. Coloquem dentro da arca as tábuas da lei que eu lhes darei. Esse cofre sagrado continha itens de grande importância: as tábuas dos 10 mandamentos, a vara de Arão e um jarro de maná. Esses itens não eram apenas artefatos históricos, eram representações físicas da aliança de Deus com o seu povo, servindo como lembretes constantes de suas promessas, provisão e lei. Os 10 mandamentos eram a base do relacionamento entre Deus e seu povo, não apenas regras, mas um roteiro para viver de maneira que honrasse a Deus. A vara de Arão, que floresceu miraculosamente, representava a autoridade divina na liderança de Israel. E o maná simbolizava a provisão fiel de Deus no deserto. Como Moisés disse em Êxodo 16, 32, 34, pegue um jarro de maná e guarde-o para as futuras gerações, para que vejam o pão que eu lhes dei no deserto. A tampa da arca, conhecida como o propiciatório, era onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, no dia da expiação, para oferecer sacrifícios pelos pecados de Israel. A presença de Deus descia sobre essa tampa, mostrando sua misericórdia ao perdoar os pecados do povo. Mas o que aconteceu com a Arca da Aliança? Como um objeto tão sagrado simplesmente desapareceu da história? Poderia ela ainda existir, escondida, e aguardando ser descoberta, ou seu mistério já foi revelado de maneiras que não compreendemos completamente? A arca desaparece do relato bíblico após a conquista babilônica de Jerusalém. Em 2 Reis 25, 9 e 15, lemos sobre a destruição do templo por Nabucodonosor.
Curiosamente, o texto não menciona o destino da arca. Teria sido destruída com o templo? Ou os sacerdotes a esconderam antes da chegada dos babilônios? Ao longo do tempo, surgiram inúmeras teorias sobre o destino da arca. Uma ideia popular é que ela foi escondida sob o monte do templo antes da captura pelos babilônios. Alguns acreditam que câmaras secretas ou túneis abaixo do local ainda possam abrigar o artefato sagrado. Outra teoria aponta para Aksum, na Etiópia, onde uma pequena capela afirmam guardar a arca. A Igreja Ortodoxa Etíope sustenta que a arca foi levada para lá por Menelik, filho do rei Salomão e da rainha de Sabá. Além disso, há quem acredite que a arca não está mais na terra. No livro de Apocalipse 11:19, João descreve uma visão. O templo de Deus foi aberto no céu, e dentro dele foi vista a Arca da Aliança. Isso leva alguns a crer que a arca foi levada ao céu, preservada no reino espiritual. Ao longo dos anos, diversas pessoas alegaram ter encontrado a arca, gerando entusiasmo, ceticismo e intermináveis debates. Um dos relatos mais polêmicos é o de Ron Wyatt, que na década de 1980 afirmou ter descoberto a arca sob o local da crucificação de Jesus em Gólgota. Ele descreveu uma câmara escondida contendo a arca, protegida por pedras antigas. Wyatt acreditava que a arca estava diretamente conectada à crucificação de Cristo, mas suas alegações não foram verificadas de forma independente, deixando sua história envolta em dúvidas. Como cristãos, devemos testar todas as coisas com cuidado. Em 1 Tessalonicenses 5:21, lemos: examinem todas as coisas e retenham o que é bom. Nossa fé não se baseia em artefatos físicos, mas na verdade da palavra de Deus e em suas promessas. Quer a arca seja descoberta ou permaneça escondida, seu verdadeiro significado está no que representa: a presença imutável de Deus e sua aliança eterna com seu povo. A arca também carrega um simbolismo espiritual profundo. Ela não era apenas uma caixa sagrada, mas uma prefiguração de algo maior: Jesus Cristo. A arca continha as tábuas da lei, que Jesus cumpriu perfeitamente. Continha o maná, o pão do céu, assim como Jesus declarou em João 6:35, eu sou o pão da vida. E continha a vara de Arão, um sinal da liderança escolhida por Deus, cumprida em Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Até mesmo a construção da arca aponta para Cristo. Feita de madeira de acácia e revestida de ouro, simbolizava a natureza dupla de Jesus, plenamente humano e plenamente divino. Com Jesus, o papel da arca encontra seu cumprimento definitivo. Sob a antiga aliança, a arca simbolizava a presença de Deus entre seu povo. Mas com a nova aliança, Jesus não apenas representa a presença de Deus. Ele é a presença de Deus. Em João 1,14 lemos: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. A arca era uma representação temporária, mas Jesus é o cumprimento eterno. Agora, em vez de precisarmos de uma arca física para nos aproximarmos de Deus, temos acesso direto através de Jesus Cristo. Quando ele morreu, o véu do templo se rasgou, abrindo o caminho para a presença de Deus para sempre. O simbolismo da arca, embora poderoso, não está mais preso a um objeto físico. Ele vive no coração de cada crente que recebe Cristo. A Arca da Aliança nunca foi destinada a ser apenas um objeto de adoração. Seu significado reside não no ouro que a cobria, mas no que representava: a presença de Deus habitando entre seu povo. Ao longo da história, os seres humanos muitas vezes transformaram símbolos em ídolos, esquecendo-se de quem eles apontam. Como cristãos, somos lembrados em João 4:24. Deus é espírito, e seus adoradores devem adorá-lo em espírito e em verdade.
Se este vídeo despertou sua curiosidade ou fortaleceu sua fé, não guarde isso apenas para você. Curta e compartilhe este vídeo para que outros possam explorar esses mistérios incríveis e se aproximar de Deus. Que Deus o abençoe e até o próximo vídeo.